Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da ação da AGU contra a Meta por causa de anúncios que estão usando símbolos do governo. Vamos entender essa coisa aqui, porque na verdade vocês vão entender que isso daqui é a briga dos checadores de fato contra a Meta, tá? Ou seja, você lembra, a Meta recentemente falou que não vai usar mais checagem de fato, e aí o NetLab da UFRJ fez uns relatórios lá e agora estão querendo dar um jeito de atacar a Meta por conta disso, tá? O que a Meta está fazendo é o seguinte, o que eles estão dizendo que a Meta faz é que a Meta é cúmplice de pessoas que anunciam golpes na Meta. Isso é simplesmente falso, né? A empresa que anuncia, ela tem a isenção de responsabilidade, ela está anunciando um produto ou serviço, né? Se a pessoa estiver anunciando alguma coisa falsa, o governo pode correr atrás daquela pessoa. Mas eles não querem isso, eles querem ir atrás da Meta, porque eles querem punir a Meta, eles querem que a Meta tenha checagem de conteúdo. Vamos entender esse caso aqui, que mais uma vez é o cara da AGU aqui, o Bessias, querendo fazer o papel aí de ajudar os checadores de fato no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Peter Visual Studio 2.0, Márcio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, saiu essa notícia hoje. A AGU aciona a Meta é a empresa dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, né, isso tudo. Mas, na verdade, estão preocupados com anúncios no Facebook, tá? A gente vai ver aqui. Contra símbolos do governo em anúncios fraudulentos, né? Então, o órgão solicitou medidas para coibir a veiculação de anúncios fraudulentos com marcas do governo federal. O que eles querem? O que eles querem? Checagem de fatos, querem fazer checagem nos anúncios da Meta, né? O pessoal dessas empresas de checagem, eles estão com um problema, é o que eu falo para vocês, né? O problema é que todas as empresas estão indo em direção à checagem por notas da comunidade, como fez o X, que é a coisa mais lógica, né? Como eu falei para vocês, não é só questão de você garantir a isenção política, é até a questão da escalabilidade. Empresa de checagem de fato, para a rede social não dá jeito, porque é muito fato, é muita coisa acontecendo, simplesmente teria que ter muita gente para ficar fazendo checagem de fatos, ia sair muito caro, não ia dar certo. Então, a solução que você tem é você fazer uma coisa que é escalável. Uma coisa escalável quer dizer que é uma coisa que você consegue crescer de tamanho para resolver o problema, né? Então, ou seja, a nota da comunidade é assim. Por quê? Porque quem faz as notas da comunidade são as próprias pessoas. Então, o X, por exemplo, não paga nada pela nota da comunidade, né? Então, é uma maneira de você responder. As próprias pessoas que querem corrigir aquela informação que vão lá e corrigem, e se tem o apoio de outras pessoas, acaba virando a nota da comunidade. Ou seja, é um esquema que não gera dinheiro, não gera custo. A checagem de fatos, por outro lado, ela gera custo, né? A empresa tem que contratar uma equipe de pessoas para ficar lá gerando checagem de fato. E como eu já expliquei para vocês, tem outros problemas nessa história, né? Tem a questão da tendência política. A maior parte do pessoal que faz esse negócio de checagem de fato é de esquerda, então vem de escolas de jornalismo, de comunicação e coisa e tal, e daí você tem essa tendência mais à esquerda, né? Ou seja, fica claro na checagem de fato que o pessoal quer fazer valer as teses do governo Lula e não checam nada. Lula pode falar as maiores atrocidades do mundo, não checam nada dele. Então, ou seja, você resolve os dois problemas de uma vez só com a nota da comunidade. Está indo todo mundo para a nota da comunidade. O que vai sobrar para a checagem de fato? Repara como é que já perdeu até importância. Isso ninguém mais liga para checagem de fato hoje em dia, né? Então o que a gente está vendo aqui é isso. É o pessoal querendo ajudar a checagem de fato. Bater na Meta. Lembra quando a Meta falou que não ia mais fazer checagem de fato, que ia ter só notas da comunidade? Que esse mané aqui, o Bessias, né? O Bessias que tinha um papel, lembra do papel do Lula, né? Só assinar em caso de problema, né? O Bessias chamou uma reunião para falar com as empresas de mídia social e não foi nenhuma empresa de mídia social. Nenhuma das plataformas foi nessa reunião. Por quê? Porque ele chamou uma reunião com um monte de gente da esquerda, né? Que era lógico que isso ia ficar batendo nas empresas de mídia social. Não foi ninguém. Aí aqui ele está tentando entrar com uma ação contra isso, mas eu particularmente acho a ação muito frágil, tá? Pode ser que isso passe por questão de pressão política, pode ser que seja por questão política, mas na prática é frágil pra caramba o que ele está falando aqui. Por quê?
Porque todo mundo que anuncia alguma coisa tem o mesmo problema. Quando você faz um anúncio para uma empresa ou serviço, você está divulgando aquela empresa ou serviço, você está dizendo que você fez uma verificação e coisa e tal. Mas responsabilidade mesmo, se a coisa é golpe mesmo, a responsabilidade é da pessoa que está prestando um serviço para você, né? Ou seja, ninguém está obrigando você a fechar contrato com ninguém, não. Você vai lá e fecha com ele se você quiser. Então o que ele está querendo dizer aqui é que, na verdade, a empresa é responsável por isso. E é falso isso, tá? Ele usa o CDC, a tese de que todo mundo que ganhou dinheiro é responsável com aquilo. E essa tese tem um monte de furos nisso daqui, né? Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui a peça para vocês entenderem o que tem, né? Se você vê na imprensa, tá falando aqui que a AGU aciona meta contra símbolos do governo em anúncios fraudulentos e não sei o que lá. E segundo a AGU, ao menos 1.770 anúncios fraudulentos foram publicados e coisa e tal. Segundo aqui, a AGU baseia-se em um estudo do Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sabe o que é isso aqui? A NetLab, cara, a NetLab, aquele laboratório que é da UFRJ que recebe não sei quantas fortunas lá da USAID, do pessoal esquerdista, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Exclusivo, NetLab, milhões sem contrato e relatório de trabalho sigiloso, né? Você recebe dinheiro de um monte de gente, Open Society, Ford Foundation, não sei o que lá, Climate and News Alliance, Galo da Manhã e empresas, inclusive, que vêm lá do USAID, né? É o NetLab que eles estão falando aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó. O relatório, eles falam aqui, ó, se você for na peça eles falam, né? Na peça ele fala aqui, ó. Por intermédio do estudo intitulado Danos causados pela publicidade enganosa na Meta, anúncios fraudulentos promovem desinformação sobre o Pix. Ou seja, foi um relatório que o NetLab fez por causa do Pix. Lembra quando estava aquela polêmica toda, o vídeo do Nicolas e coisa e tal? Eles fizeram um relatório sobre isso para tentar bater no Nicolas, para tentar ajudar o governo, né? E ficaram vendidos. Foi aquele pessoal que depois o governo voltou atrás e aí ficou todo mundo vendido, né? Então, aqui, ó, a entidade acadêmica NetLab, Laboratório de Estudos em Internet da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É a turma da Open Society, né? Tá aqui o relatório. Aqui, ó, o relatório é esse daqui, ó. Danos causados pela publicidade enganosa na Meta. Anúncios fraudulentos promovem desinformação sobre o Pix para lesar cidadãos brasileiros. Sabe o que aconteceu isso daqui? Você lembra que nessa época surgiu um monte de piadinha do pessoal falando assim, olha, você tem que pagar imposto do Pix. Clique aqui, mande o Pix para cá para pagar imposto do Pix. Porra, ninguém cai nesse negócio, cara. Isso é idiotice, porra. Sei lá, pode ter alguém caído nessa história, pode ser que tenha algum idiota que caiu nessa história, mas todo mundo sabia que era brincadeira isso daí, né? E aí o pessoal fez esse estudo aqui, fez um estudo super elaborado aqui, ó, principais resultados, 1.770 anúncios, 151 anunciantes, o que, no final das contas, nem é tanta coisa assim. Se você pegar o volume total de anúncios na Meta, isso aqui é um peido, tá? Isso aqui é um peido, literalmente, né? E repara, a peça da AGU, cara, porra, a AGU devia... Aqui, a peça da AGU só usa isso direto aqui. Quer ver mais para baixo aqui, eles botam até print screen da tela ali, aqui, ó. Print screen da tela ali do relatório da NetLab, né? Ou seja, fizeram uma ação baseada exclusivamente no relatório da NetLab, com usando isso dizendo que é enriquecimento ilícito. Aqui, ó. Enriquecimento sem causa. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feitas as atualizações dos valores monetários. Eles estão dizendo que a Meta, como ganhou dinheiro com esse negócio do governo federal sem fazer nada, mas não, a Meta fez. Quando a Meta publica um anúncio, o serviço que ela está ofertando para a pessoa, para o anunciante, é mostrar aquele anúncio para outras pessoas. Então não foi enriquecimento sem causa. Ela botou o anúncio de acordo com um contrato com a pessoa. Ah, mas o anúncio era enganoso, o anúncio era um golpe, não sei o que lá. A pessoa que fez o anúncio estava errada, né? Isso aí é contrato de anúncio o tempo todo. E aí você vê aqui, ó, a coisa aqui dela, né? Dizendo aqui, não, porque Desenrola vai ajudar não sei quantos milhões de brasileiros. Aí tinha gente falando para clicar no anúncio e dizer que você qual é o seu CPF para você ganhar dinheiro do governo, ou cobrando, né? Quando o governo anunciou que estava restituindo valores parados nas contas, começou a aparecer um monte de gente oferecendo como consultor para isso. Não precisa de consultor, você pode entrar no Banco Central e botar o seu CPF lá e saber se tem algum valor que está perdido em conta no seu nome, né?
Mas a verdade é o que acontece, né? Muita gente não sabe fazer isso. Tem um monte de gente no Brasil que não sabe entrar na internet e no site do Banco Central. Aí, por que não? As pessoas não podem contratar um consultor para fazer isso para elas, né? Pô, em tese podem, né? Então, ou seja, um monte de gente estava vendendo esse tipo de serviço. Isso não é um serviço legítimo? Não, para pensar, né? Tem um monte de gente que faz isso. Por exemplo, tem um monte de advogado de pequenas causas por aí que o cara nem advogado é. Por quê? Pequenas causas, né? O juizado especial civil nem precisa ter carteira de advogado. O que o cara faz, na verdade? Se você quiser entrar com a pequena causa, você vai lá no JEC, né? E você mesmo faz tudo lá no tribunal. Mas muita gente se sente incomodado com isso, muita gente não quer fazer esse tipo de coisa, então quer contratar uma pessoa para fazer isso para ela. Por que não pode, né? Da mesma forma, eles colocam aqui ó, golpistas estão cobrando taxa falsa do Pix. Era a piada que o pessoal estava fazendo. Eles estão colocando aqui, ó. Cuidado, os estelionatários simulam sites e políticas do governo federal? Não, não simulam. Aqui, olha só alguns anúncios que eles colocam aqui como sendo golpes, né? Ah, você pode recuperar o seu dinheiro, não sei o que lá, tem uma lista de pessoas com dinheiro, não sei o que lá, e você pode clicar aqui, botar o seu CPF, a gente faz a consulta, só que eles estão cobrando uma taxa para isso. De novo, eles estão dizendo que está fazendo um serviço de consultoria para fazer essa busca na internet. Precisa disso? Precisar não precisa, mas tem gente que pode querer contratar consultoria, qual o problema, né? Outra coisa engraçada é eles dizerem que alguns golpes são golpes porque tem alguém comentando que é golpista. Como é que sabe? Assim, sempre vai ter gente falando esse tipo de coisa, mas será que é golpista mesmo? Ou o cara tá prestando consultoria para a pessoa, né? Enfim, o ponto central que ele tá colocando aqui, ó, é justamente aqui, ó. E olha só como é que esse estudo era para tentar ajudar o governo aqui, ó. Com as normas em vigor, tinha menos propaganda enganosa. Após a revogação, quando o Lula revogou a portaria, aumentou as fraudes e não sei o que lá. O que é uma besteira sem sentido, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão toda é o crescimento natural, né? O assunto estava mais em voga, mais gente falando sobre o assunto, e com isso, né, mais gente fez depois. Eles estão querendo inferir que o fato do governo ter revogado a norma teria piorado a situação em termos de golpe, né? E, enfim, o que eles veem é o seguinte, eles fizeram esse estudo todo aqui e todo mundo cagou para esse estudo na época. Cagaram. Por quê? Porque o Lula voltou atrás, então não serviu para nada esse estudo aqui, né? Então a impressão que dá é que justamente o cara ficou chateado porque no final das contas, né, o estudo foi feito e não servia para nada, e ao mesmo tempo a AGU queria uma forma de bater na Meta, porque a Meta falou que não vai ter mais checagem de fatos, e eles querem que tenha checagem de fatos, né? E aí começou a falar aqui num monte de coisa e usou o CDC, porque logo da relação de consumo entre empresa ré e seus usuários, o que é falso, né? Porque na verdade ele está dizendo que a Meta tem um direito, uma relação de consumo com os usuários do Facebook e coisa e tal. E tá, mas isso é independente dos anúncios. Os anúncios são responsabilidade das pessoas que estão anunciando, né? Não tem nada a ver com a Meta. Enfim, aquelas teses totalmente frágeis aqui. Essa tese me parece muito frágil. Mas, de novo, o que está acontecendo aqui, né? O cara da AGU querendo bater na Meta, porque a Meta acabou com a checagem de fatos, e quem sabe também não querendo uma vaguinha no STF, né? O Bessias já está se cacifando, cara. Ele quer chegar no STF. E digo para vocês uma coisa, se o Lula ganhar em 2026, o Bessias vai para o STF, hein? Se preparem, hein? Porque ele tem o perfil certinho que o Lula quer. Um cara idiota, controlável, de esquerda e novo, que vai ficar muito tempo no STF. Seria uma tragédia completa esse cara no STF, né? Elegem o Lula para você ver em 2026 para você ver se isso não acontece. É que eu acho que não vai acontecer. Acho que o Lula não tem chance em 2026. Mas certamente esse é um ponto, hein? Tomem cuidado com isso.